Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal Design Review e hoje nós vamos falar dos jargões da engenharia, o que é a parte técnica e o que é o popular, e a gente também se Uhum. confunde entre o técnico e o popular, não é mesmo, Rodrigo? Bom dia! Exato. Bom dia, pessoal, tudo bem? Ronald, beleza, cara? Bom, pessoal, então, é isso aí que o Ronald está falando. A gente tem uma... É um tema que acompanha a gente no dia a dia, sabe? Principalmente quando está... Eu diria assim, quando você está iniciando na área de projetos, é mais comum, né? Mas tem alguns temas que chegam ao ponto de conviver com a gente acaba, às vezes, né? Entra tanto no popular do linguajar, que às vezes a gente meio que abandona o que é técnico e às vezes a gente tem que rever, né, e conversando, sabe? Acho que é mais no sentido mesmo de a gente dar uma visão sobre o que normalmente é falado, e qual que é o ideal, qual que é o técnico, só para a gente poder começar, só para criar mesmo um debate, um Isso. debate. E aí, a gente já começa aí, você listou aí algumas Ah, expressões sim. aí, e a gente está começando aí com tubo e O cano, clássico, né? né? Na engenharia hoje é quase que um palavrão você falar o cano de 12 Uhum. polegadas, o cano de 10, né? Hoje todo Pois mundo é. usa tubo, que o tubo é a expressão técnica é, é correta, né? Utilizada Isso. ali. Então, o pessoal, principalmente aí os tubuleiros, né? A galera Uhum. que trabalha com o projeto de tubulação, é difícil você falar cano perto de um tubuleiro. É assim, engraçado porque quando está começando, o estagiário, a pessoa que está iniciando na área, ou quem está iniciando na área, é, é comum, porque assim, no popular, acho que esse vai ser um bom exemplo do que a gente vai estar falando dos outros temas aqui. No popular, no dia a dia, você, né, fazendo a obra em casa mesmo e tal, a gente fala ali, cano. Ah, vou comprar 2 metros de cano, 1 metro, enfim. O popular, cano de 20 milímetros, o popular, a gente fala isso mesmo. Quando a gente pula para a engenharia, é, e a gente tem essa mudança, a gente percebe que quem está iniciando vai falar cano. Então, se a pessoa perto de você falou assim, cano, você fala assim, opa, esse estagiário aqui ele tem pouco tempo, ou esse novato aqui tem pouco tempo na engenharia. Você É, consegue perceber muito imediatamente, sabe? Então, assim, às vezes, para você que está começando, se você quiser já mostrar um pouquinho de pelo menos parecer que você já tem essa experiênciazinha, fala tudo, exata. né? É. A mesma A coisa mesma acontece coisa. para furo e buraco, né? Exato, mesma coisa. Mas, furou um buraco na parede. Vou falar. Não, você vai falar um furo, um buraco na peça. Eu tenho uma peça aqui que tem que ter um raso, um furo. Se você falar um buraco, já dá a impressão, já não é o correto, né? E Já, buraco já é aquela coisa assim, né? Foi feito, aconteceu por acidente, né? Tem um buraco na parede porque estourou um cano lá dentro, fez um buraco na parede. E o uhum, furo é aquela coisa que você faz é, é, pensando, né? Faz propositalmente. Vou fazer um furo vegetal. ali de 20 milímetros para eu pôr um parafuso, fazer um furo de 10 milímetros. Então, o furo é um buraco controlado, né? É um Isso, buraco eu falo. proposital. Vou dar um exemplo na caldeiraria, né? Vamos supor que eu tenho uma caldeiraria, uma chapa de uma proteção que ela, com o tempo, por ferrugem ou por, né, é, enfim, por um desgaste, ela foi lá e gerou, né, um buraco. Beleza. Aí, você não vai falar que gerou um furo, ou fala também, eu não sei. Aí já fiquei sem saber qual que é o... Assim, por Normalmente exemplo, a gente falaria é um furo, buraco, né? buraco, né? Um Um buraco. desgaste, aí tem outro, né? Acaba mudando o termo. Mas assim, mas se é uma coisa, se é uma coisa que você fez propositalmente ali, né? Diga furo, Exato. né? Tem outra coisa aí que Uhum. remete à infância, né? É o Isso, rolamento e o rolimã, né? A rolamento. gente Uhum. fazia carrinho, não existe carrinho de rolamento, existe carrinho de É no rolimã, rendimento. hein? Pois Então, é. assim, é o carrinho de rolimã, nunca existiu carrinho de rolamento. Mas o carrinho de rolimã usa um rolamento, na verdade, né? Alguém vai acabar brigando falando que é carrinho de guia, né? Por É, exemplo, carrinho de guia. Mas assim, no fim, o rolimã, né? Rolimã, que a gente fala carrinho de rolimã, eu falava carrinho de rolimã, né? isso. Mas tinha os amigos que falavam carrinho de guia. Mas no fim, que rolimã era uma marca antiga de rolamento. É Uhum. igual Bombril, né? Bombril é palha de aço, né? Ninguém fala, eu vou, sei lá, vou comprar palha de aço. A mesma coisa acontece com isopor, né? Isopor é uma marca de alguma coisa, ou Gillette. É a mesma coisa acontece com o Rolimã. Rolimã era Uhum. a marca de rolamento.
só que de falar ficou rolimã. Então, quando você chega na parte técnica, o correto é rolamento. Assim, esse rolamento. não tem discussão, o correto é rolamento, né? Rolimã Exato. popular, né? E agora um polêmico aí, né, que é o engenheiro É, eletricista e engenheiro elétrico, né? Todo mundo fala assim, quando você fala com o cara, você é engenheiro elétrico? Não, não dou choque, não. Pois é, Né? a denominação pelo CREA é correta, engenheiro eletricista, né? Mas eu acho que você também volta por aquela associação também de que está no início. Você fala assim, eu estou conversando com um engenheiro mecânico. O engenheiro Exato. mecânico trabalha em mecânica. Então, eu vou conversar agora com o cara da elétrica. Então, é engenheiro eletricista. Então, acho que Eletricismo gera elétrico. essa, né? Então, já gera essa forma de falar na hora, mas o correto é engenheiro eletricista, né? Exatamente. E a gente já pula para o outro aqui, que a gente acaba tendo até um aprendizado, sabe? Alguns termos a gente acaba aprendendo um pouco também quando a gente está produzindo aqui o roteiro do vídeo, né? Que é, por exemplo, esse Viga Baldrame. A Viga Baldrame, eu achava que Viga Baldrame diretamente era Sintra. Necessariamente, Sintra e Viga Baldrame fosse a mesma coisa, né? Mas, assim, a jogando, pelo menos jogando aqui, né, bem aleatoriamente, simples aqui no chat GPT, ele já fala que o contexto pode mudar, né? É de fundação? Então a viga como é que é mesmo? Liga Baldrame Baldrame. é aquela que vai lá embaixo que amarra os fustes Alice, ali e tudo, seria que né? vai, é o alicerce que a gente fala Isso também? seria o alicerce. Equivalente ao alicerce, Isso, que vai lá né? embaixo, né? E vai na fundação, vai junto no solo, né? No chão. E Isso, e aí acaba. Uhum, e aí tudo, assim, para mim, que não sou da área de civil, viga baldrame e sim, no solo não fazia diferença. Para mim era tudo sim, tá? Faz a cinta de baixo, a cinta de cima, né? Quando você amarra os pilares em cima, seria uhum, cinta e embaixo também seria cinta. Mas a uhum. denominação correta é se está preso ao solo, se faz parte da fundação, é viga baldrame. Se Isso, está aéreo, né? Seria a cinta, né? Se está fazendo uma amarração completa em cima, isso é uma coisa é uma cinta. que já é assim. Então, assim, acho que acaba acontecendo que mistura muito com o que a gente vê todo dia, né, assim, numa obra comum do dia a dia, e quando a gente vê isso em termo técnico, meio que a gente acaba misturando mesmo, né? Por um acaso aí, o Ronald, no meio do caminho aqui, acabou falando, citou sobre um novo que a gente tinha percebido, por exemplo, chão e solo. É uma coisa que é muito comum de falar, chão e Aham, solo. Ela sem perceber, né? Você já falou, exato, já corrigiu. exato. Porque no nosso dia a dia a gente fala chão. Mas solo. Então, são termos que são tão alinhados ao nosso dia a dia que, bom, beleza, a gente consegue ir readaptando, né? Muito Isso, rápido, consegue né? migrando de um para o outro, né? Isso. Esse, aí já tem um ali que até foi uma surpresa para mim aqui, que é esse do, da prancha e do formato. É, porque é o seguinte, quando eu falo formato, aqui, por exemplo, vamos falar assim exatamente pelo que está no texto, segundo o ChatGPT, né? Prancha ou desenho completo com vírgula, legenda e carimbo. Formato é apenas o tamanho da folha, não são sinônimos, embora algumas empresas digam, formato A1, quer dizer a prancha. Por exemplo, todo esse time, eu falo, ó, formato, né, Eu também formato, falo que é um entendeu? formato. Eu vendi 5 formatos, eu produzi 5 formatos. Beleza, não produzi 5 tamanhos de folha, eu produzi cinco Cinco que ele está desenhos chamando de prancha, completos, né? 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 O que é comum para mim, assim, o que eu costumo ver, tá? É, geralmente, prancha costuma ser um termo, eu normalmente vejo mais pessoal da arquitetura falando prancha. Isso Isso. sempre foi assim, eu sempre percebi mais pessoal da arquitetura. Eu acho que até por isso ficou muito associado ao programa Revit, por exemplo, a quantas pranchas e tal. E meio que todo mundo entende quando um fala uma coisa, outro fala outra, mas é o mais comum. A gente fala prancha Ou em formato. arquitetura, né, em formato mais das outras disciplinas, embora também é, meio que uma coisa já se entende com a outra, né? Não é tão Sim, já é problemático no assim, né? nosso dia a dia ali no
no popular, ou quando você fala ali dentro da engenharia, dentro da empresa de engenharia, você fala, você fez Uhum. quantos formatos, o cara já fala lá que fez 5, 6 ou 10, e quantos emitiu, quantos falta emitir, quantos, Isso. ninguém fala quantas, ele raramente fala quantas pranchas falta emitir. É, Então, ninguém fala assim. é aquela coisa que nesse caso, inverte um pouquinho, né? Que se usa muito formato e pouquíssimo prancha dentro Né? dos escritórios de engenharia aí, né? São, aí, assim, esses, eu acho que até esses jargões, eles vão falar, eu estou chamando de jargões, né? Mas isso é até uma coisa que acaba, eu acho que uma coisa acaba puxando para outra. Por exemplo, uma coisa que é muito falada, pode ser que em algum momento seja trazido para o termo de engenharia, tá? Que é, por exemplo, se for a palavra prancha. Quando a gente fala de prancha, me remete àqueles equipamentos de antigo, né? A prancheta, por exemplo, tal. Mas acabou como uma coisa que entrou na parte, no desenhos eletrônicos. Então, assim, quando a gente fala de prancha, já foi trazido para dentro, né, para dentro da informação, no Revit, por exemplo. Você fala Do prancha, digital, né, do do eletrônico. digital, né? E acaba que, por essas palavras, que em algum momento serem absorvidas para a parte técnica, meio que por isso que é um pouco difícil, às vezes, até a gente fazer umas traduções. Quando você vai Uhum. pegar, traduzir, já percebeu? Quando você vai traduzir, você tem todo um texto em português. Você precisa traduzir para o inglês. Não, quero meus formatos aqui em inglês. Você não consegue fazer a tradução direta, jogando, por exemplo, no Translate, no Google Translate. Você tem que Porque fazer ele uma muda. tradução mais técnica, né? Isso. Vou dar um exemplo de uma vez, a gente estava vendo sobre, por exemplo, é, a aciaria. Em aciaria, por exemplo, a gente tem aquela palavra, a panela, né? A panela, Uhum. né? Na tradução, eu já vi isso aí como spoon, e em espanhol, se não estou enganado, como colher. Ou seja, spoon. Ou seja, em espanhol e em inglês seria equivalente a colher. Já em português, vira uma Panela, panela. Então, assim, exato. sabe, uma coisa que se tornou, talvez, que se tornou técnica, mas que veio do popular, e lá em outra cultura era técnica e foi popular de outro jeito, então acabou que dá umas diferenças até na tradução, né? Mas, assim, isso é mais, a É, gente trouxe esse tema mais para a gente poder levantar um debate mesmo, sabe? mas para entender como que é o jeito de falar, o jeito popular, e para entender o que significa, né, cada coisa, né, igual viga baldrame, prancha, Uhum, né, o engenheiro eletricista, né, para a turma de elétrica talvez seja mais claro, mas para o restante não. E para quem está uhum, começando agora, entender que o furo é proposital e o buraco é algo que é um acidente, né, algo que aconteceu. E então, mais para a gente trazer essa discussão, uhum, tem outras palavras também. Então, pessoal, deixa aí se vocês concordam, não concordam, deixa uhum. nos comentários, escreve aí, manda para a gente, se tem mais alguma palavra, se tem mais Se tem alguma coisa outros, que né? vocês enxergam aí, e é isso aí, né, Rodrigo? Vamos, Isso. Vamos lá. Se você tiver, se que o Ronald falou, se vocês tiverem outros temas que quiserem colocar, talvez assim, se a gente vê que se tornou um vídeo interessante e tiver muitas outras expressões, a gente pode até criar um novo vídeo, né, com esse assunto também. Mas, e digo também, na região que vocês trabalham aí, como é que vocês falam, tal. Tranquilo? Pessoal, acho que para hoje é isso, né? é isso aí, É, se inscreve, né? Se inscreve no canal, não deixe de comentar, deixar o like, né? deixa o like, né? E E ativa é o isso, sininho. e é isso aí, pessoal. Muito obrigado, obrigado, Rodrigo. Valeu, Ótimo, pessoal. e a gente segue a discussão aí nos comentários. Até mais, pessoal. Valeu.